com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Stranger Things Mundo Invertido. Isso mesmo, gente! Hoje eu vim finalmente ensinar vocês a jogar esse jogo aqui, porque faz um tempão que eu comprei. Mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Esse jogo aqui, ele tem duas formas de jogar. Tabuleiro, você joga a primeira e segunda temporada, vamos falar assim. E aí tem coisas diferentes. Então, assim, eu estava aprendendo a jogar, eu estava jogando e pegando os detalhes para poder ensinar vocês. Porque não é difícil, mas tem ali uns detalhinhos ou outro que a gente precisa aprender, ok? E aí, o que vocês acharam do meu cenário novo, gente? Olha, eu coloquei um cenário um pouco mais minimalista, um pouco mais simples, com o meu jogo favorito aqui do lado. Quem sabe não muda daqui uns tempos, né? Enfim, coloca aí o que vocês acharam, gente. Mas vamos lá para esse jogo aqui maravilhoso, gente. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Em Stranger Things temos o nosso tabuleiro, temos 7 miniaturas do filme, 7 miniaturas inimigas, que é o Demogorgon e os Democães, e também as patrulhas. 15 cartas de cena da temporada 1, 8 cartas de aliados da temporada 1, 27 cartas de cena da temporada 2, 8 cartas de aliados da temporada 2, 6 tabuleiros de personagens individual, 77 fichas de níveis com 2 lados. Temos a ficha também do Demogorgon, 4 marcadores de medo, 15 cartas de itens, 48 cartas de ação e o nosso livro de regras. Esse jogo você joga de 2 a 4 jogadores e a idade para ele é de 14 anos em diante. O tempo dele, mais ou menos 1 hora. O objetivo desse jogo da temporada 1 é você resgatar o Will. E o objetivo da temporada 2 é você resgatar o Will e fechar o portal. Bom, bora lá para nossa preparação da temporada 1. Nós já estamos com o nosso tabuleiro virado aqui da temporada 1, tá, gente? Só tá uma bagunça aqui. Essas cartas aqui, gente, da temporada 2, nós já podemos guardar, porque nós não vamos utilizar elas na temporada 1, tá? Vou deixar aqui dentro da minha caixa. Ó, como vocês podem ver, aqui está o nosso tabuleiro, gente. Como que eu vejo, identifico temporada 1 e temporada 2? Aqui, ó. Aqui tá escrito somente Stranger Things, mas do outro lado, tá de ponta cabeça, mas vocês vão ver. Tem um número 2 bem de leve aqui, tá? Então esse é o número 2. Esse é o número 1, vamos começar por ele. Então, primeiramente, nós vamos pegar as nossas cartas de cena, que são essas cartas aqui, ó, da temporada 1, e também as cartas de aliado da temporada 1. Nós vamos embaralhar elas e vamos formar um montinho, tá? Vamos embaralhar separadamente, gente. Então, a gente vai formar 2 montinhos. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Agora, a gente vai embaralhar o nosso monte de item e o nosso monte de ação. Também separadamente. Ó, vamos enfiar aqui e fazer de conta que embaralhamos, né? Ó, vamos deixar aqui também do lado, ao alcance de todos os jogadores, tá? Viradas para baixo, gente. Em seguida, gente, nós vamos embaralhar essas fichas aqui, ó, viradas para baixo. Mas antes, nós vamos separar as fichas de Demogorgon, que é essa daqui, ó. Temos 5 fichas. Vamos deixar ela no cantinho aqui. E aí, a gente vai embaralhar sem essas fichas. Como é que embaralha essas fichas, gente? Eu simplesmente coloco essas fichas aqui na caixa, na tampa da caixa, e eu mexo, porque é difícil, né? Embaralhar fichas. Isso quando elas não viram. Enfim, ó. Eu pego, faço simplesmente isso daqui, ó. Aí quando vira, a gente desvira, coloca ali, de volta. Eita, esse aqui é ruim pra embaralhar. Embaralhamos. Eu vou até deixar aqui dentro mesmo essas fichas, ó, porque elas têm que ficar num montinho também do lado aí, próximo de vocês. Vou deixar desse lado aqui, ó. Aí, vamos deixar aqui. Agora, nós vamos pegar 7 fichas aqui da nossa reserva, sem a gente olhar, tá? 2, 3,
4, 5, 6, 7. E nós vamos embaralhar junto com as nossas fichas do Demogorgon aqui, gente. Agora, nós vamos colocar essas fichas, vamos fazer montinhos com elas. Aqui, ó, vamos colocar elas nos espaços de resgatar o Will, que é aqui na escola, no mundo invertido. Ó, resgatar o Will. Aqui no castelo de Byers e também na casa dos Byers, ó. E, como vocês podem ver, tem um número aqui que é o número de fichas que vocês vão colocar. Então, são 4 fichas. 4 aqui e 4 aqui. Agora, nós vamos colocar fichas no nosso tabuleiro em todos os espaços que estão numerados, gente. Ó, aqui tem números. Aqui tem, aqui e aqui também e aqui também. Então, vamos lá, ó. Aqui no poder da 11, no ajudar a 11, é 2 fichas em cada espaço. Então, vamos colocar 2 fichas. Aqui na patrulha são 4. Aqui no laboratório é 2 fichas em cada espaço também. Aqui ainda não. Aqui, ó, são 4 fichas em cada espaço. Como vocês podem ver, gente, ó, aqui não tem números, então não vai ser colocado fichas ali, tá? Só futuramente, se precisar. E aí, aqui, ó, ajudar a 11, que é 3 fichas em cada espaço. Prontinho. Agora, nós vamos revelar a primeira ficha do topo de cada montinho aqui do lado da cidade de Hawkins. Do mundo invertido ainda não, gente, ó. Vamos lá. A gente revela a primeira aqui, do poder da 11. Aqui da patrulha. Ó, e aqui também. Caiu uma ficha aqui. Agora, nós vamos comprar uma carta de aliado e colocar aqui, ó, nesses 2 espaços, ó, que é espaço de aliado. Temos aqui o policial Callahan e a Barbie Holland. Aí, gente, nós vamos colocar aqui, ó, nessas bolinhas, a quantidade de fichas que tá aqui na carta, ó. Se é 2, vamos colocar 2 fichas. E em seguida, nós já vamos virar aqui, ó, a primeira ficha. Vamos colocar o Demogorgon, nossa miniatura, aqui, ó, na escola, no mundo invertido, tá? Do lado invertido. Vamos colocar aqui, ó, uma patrulha no Castelo Byers, na cidade de Hawkins, e uma no laboratório aqui no mundo invertido. Agora é o momento de cada jogador escolher com quem ele vai jogar, tá, gente? Então, nós vamos escolher... Você pode escolher pelo tabuleiro, tá? Porque aqui tem algumas habilidades de cada jogador, de cada personagem. Eu vou escolher o Dustin, que eu gosto do Dustin, o Will e o Jim, o Hopper. Vou pegar 3. Aí, gente, cada jogador vai escolher pegar a miniatura do personagem que escolheu e também um marcador de medo. Ó, o marcador de medo é esse aqui, ó. Cada um pegou a sua miniatura. Vamos fazer de conta que cada um pegou a sua miniatura e os seus coisinhas de medo. Os personagens que a gente não escolheu, as fichas, os tabuleiros e as miniaturas, a gente vai guardar na caixa, tá, gente? Agora, cada personagem, cada jogador vai pegar o seu personagem e colocar no lugar indicado aqui no seu tabuleiro, ó. Aqui tá dizendo assim, ó, o Jim, por exemplo, delegacia de polícia. Aí nós vamos procurar a delegacia de polícia aqui na cidade de Hawkins e vamos colocar a miniatura dele lá. Aqui que fica a delegacia, ó. O Mike, ele tá na casa dos Wheeler. Onde é a casa dos Wheeler? Aqui. E o Dustin tá na escola de Hawkins. Aqui, ó. Um pertinho do outro, né? E o nosso marcador, gente, cada jogador vai colocar aqui, ó, no início. Não sei se dá pra vocês verem. Tá escrito início aqui. Nós vamos colocar o nosso marcador de medo ali e deixar ali todos os jogadores, tá? Deixa eu colocar aqui. Cada jogador vai comprar 5 cartas de ações aqui do nosso baralho. Então, vamos pegar 5 cartas para cada jogador e o nosso monte volta aqui. Eu vou até deixar aqui do lado aqui. Ah, uma coisa importante. Se o Lucas estiver no jogo, gente, deixa eu pegar o tabuleiro dele aqui para vocês verem. O Lucas, esse aqui, ó. Se ele estiver no jogo, se alguém estiver jogando com ele, além das cartas de ação, ele vai pegar uma carta de item, tá?
que é uma habilidade dele aqui, que é um privilégio dele, na verdade. Essa carta aqui, ó, desse baralho. Os outros jogadores não vão pegar nada, tá? Somente ele. Como ele não tá aqui no meu jogo, então ninguém vai pegar. O personagem da 11, gente, vai ficar somente aqui, ó, nessa trilha. Ninguém joga com ela. A miniatura da 11 só serve para contar a quantidade de vezes que foi reembaralhado nossa pilha de compras. Assim, nós estamos preparadíssimos para começar o nosso jogo, gente. De acordo com as regras do jogo, quem andou de bicicleta mais recentemente é quem vai começar o jogo, tá? Mas, como sempre, vocês podem decidir da maneira que quiser. Aqui eu vou começar ali com o Dustin na ordem aqui, ó, pra não me confundir. E aí depois a ordem segue pela esquerda, que é sentido horário. Então vamos lá. Cada turno de um jogador, ela tem 4 etapas, que é da seguinte ordem, gente. Mover o seu personagem, realizar uma ação, reabastecer a sua mão e revelar as cartas de cena. Eu sei que parece confuso, mas calma lá que você vai entender. Vamos começar lá com a ação 1, que é mover o seu personagem. Vou começar aqui com o Dustin, que é o nosso primeiro jogador. Vamos mover ele. Então, primeiro, ele vai se mover. Ele vai escolher um lugar para onde ele quer ir e vai mover o personagem dele. Os personagens, eles andam de acordo com o tabuleiro deles, gente. Como vocês podem ver, aqui tá escrito movimento e aqui tem um número. No caso desse personagem, ele tem um movimento. A maioria dos personagens aqui tem um de movimento. O único personagem que tem mais de um é o Dustin, que tem 2. Então, sempre que ele for andar, ele pode se mover 2 casas, vamos dizer assim. Então, vamos mover ele. Ele pode mover até 2, mas ele não é obrigado a mover tudo isso se ele não quiser, tá? Mas ele perde esse movimento, gente. Não vai ficar acumulando depois. Então, ele escolhe. Mas tem uma outra forma também de você aumentar esse valor de movimentos, que é você jogar cartas, que são essas daqui, ó. Como vocês podem ver, as cartas de ação têm somente números e alguns símbolos aqui que depois eu vou explicar, tá? Então você pode jogar cartas para aumentar aquele número de movimento que você tem. Então vamos supor, o Dustin tem 2 de movimento, mas ele quer andar mais 2. Aí ele vai e joga uma carta e de 2 ele vai para 4 movimentos. Então qualquer jogador pode fazer isso. Caso você queira andar somente no seu movimento ali do tabuleiro, tá tudo certo também. Não é obrigado a colocar carta para você andar. Vamos supor que no meu caso aqui, o Dustin não jogou cartas para utilizar esse movimento a mais. Ele vai utilizar o dele mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó, para a rua principal, para essa casa aqui. Como você faz para se mover? É assim, ó, tem aqui as estradas, né? Então, uma liga na outra, assim como no mundo invertido. Então, você pode ir seguindo as estradas, ó, uma de cada vez, é claro. Então, se eu andei eu venho para cá, eu poderia ter vindo aqui, ou poderia ter vindo aqui também, mas eu quis vir aqui. E como eu tenho 2 movimentos, eu posso vir 1, 2, 1, 2, 1, 2. E se eu colocasse cartas, eu poderia andar mais. Enfim, o meu vai andar somente 1. Eu não joguei cartas, mas se você escolheu jogar uma carta para se movimentar, gente, vamos supor que eu joguei essa daqui, eu vou deixar ela separada ali, tá? Do meu monte que tá na minha mão. Então, vamos deixar ela separada. Pode ficar ali do seu lado mesmo, do lado do seu tabuleiro, aqui na sua frente, ó. Vou deixar até aqui pra vocês verem. Ó, essa foi a carta que eu usei pra me movimentar mais 2 vezes. Vamos colocar ele lá do outro lado, lá. Mentira, ó, vou trocar por essa ficha aqui, ó, de uma casa. Porque ele andou 1, 2 com o movimento dele e mais 1. Então, essa ficha fica separadinha das cartas da mão dele. Por quê? Para no final do turno dele, a gente contar quantas cartas de perigo, que é esse símbolo aqui, ele jogou, tá? Que eu já vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Como eu falei para vocês, você não é obrigado a usar todo o seu movimento, tá? Mas o jogador, ele é obrigado pelo menos a andar uma casa, gente. Mesmo que eu tenha mais, que nem o Dustin, ele tem 2. Eu tenho que andar pelo menos uma.
E aquele movimento que restou é perdido, ele não vai utilizar nas próximas rodadas dele. Mas e se eu quero ficar no lugar que eu estou, Rosana? Como é que eu faço? Você tem que movimentar uma casinha e voltar para ela. Como assim? O Dustin tá aqui na escola. Vamos supor que ele quer ficar ali, mas ele não pode ficar, ele tem que movimentar pelo menos uma casa. Então ele vem e volta. Ele tem 2 movimentos, então é 1, 2. Caso o seu personagem tenha somente um movimento, você precisa jogar uma carta para aumentar o movimento para que ele possa voltar. Ó, 1 movimento, joguei uma carta, 2 movimentos. Então eu voltei e aí sim eu posso fazer a ação daquele local ali. Ó, aqui, gente, nós estamos falando sobre o movimento ainda, que é a primeira etapa que eu falei pra vocês que o jogador precisa passar, que é movimentar o seu personagem. Se o personagem, ele colocou aqui, ó, o Dustin tem 2 movimentos, colocou uma carta. Mas se ele passar por um local onde tem um inimigo, ele é obrigado a parar ali, mesmo que ele ainda tenha mais movimentos. Como assim? O Dustin tem 2 movimentos, 3, porque eu joguei 1. Então vamos supor que ele quer chegar aqui, chegar nesse lado de cá do tabuleiro. A partir do momento que ele pisou num local onde tem um inimigo, ele deve encerrar imediatamente os seus movimentos, tá? É perdido os outros movimentos que ele tem. A menos que alguma carta diga o contrário, que ele não perde. Por exemplo, o Dustin, ele tem ali, ó, uma habilidade que tá escrito aqui, gente, ó. Tem um texto aqui na carta no tabuleiro do personagem, que é uma habilidade que ele possui. No caso do Dustin, tá escrito ali, ó. Você pode mover-se por locais com inimigos. Então, ou seja, o Dustin poderia passar normalmente pelos inimigos e seguir o seu caminho, tá? No caso de um outro personagem qualquer, eles devem parar ali imediatamente e perder os movimentos que eles ainda possuem. Mas e se eu começar o meu turno com um inimigo? Acontece alguma coisa? Não. O personagem pode ir andando normalmente. E é isso, gente. Então, uma última coisa aqui sobre movimento, gente. O jogador que andar pelo mundo invertido aqui, ó, cada casinha que ele andar pelo mundo invertido, ele ganha 1 de medo. Como assim, Rosana? Ó, mas as estradas falam, ó, essa estrada aqui, se você for daqui pra lá, ela te dá 1 de medo, então você tem que aumentar um medo ali no seu tabuleiro. Se você vir daqui pra cá, você recebe 1 de medo. Agora, daqui pra lá, você não recebe, ó. Como você pode ver, não tem aqui escrito que você recebe medo. Nem daqui pra cá. Aqui você recebe, aqui não, daqui pra lá também não. Então, prestem atenção nisso, tá? E aí, depois que nós movimentamos o nosso personagem, eu vou movimentar o meu aqui, nós seguimos para a próxima etapa, que é realizar uma ação. Se o jogador, ele parar num local, gente, sem um inimigo, que não tem inimigo, ele pode realizar a ação daquele local. Ou no caso do Mike, que é esse daqui, ele pode utilizar a habilidade dele, que é: você pode realizar a ação ajudar a 11 em qualquer local sem um inimigo. Como assim, gente? Ó, pra você usar a ação aqui, ó, realizar a ação de ajudar a 11, você precisa estar na casa dos Wheeler. Mas o Mike, ele pode realizar essa ação em qualquer lugar que ele esteja, se não tiver nenhum inimigo. Eu vou realizar a ação aqui, ó, da rua principal, que é pegar item e mais 2. O que é isso, gente? Ó, vou pegar um item e mais 2, ou seja, são 3 itens aqui nesse caso. Mas eu não posso ficar com todos eles, tá, gente? Eu posso ficar com 2 itens e eu tenho que descartar um, porque no máximo eu posso ter 2 itens. Como diz aqui, ó, no nosso tabuleiro, ó, itens máximo 2. Tá? Então você praticamente deixa os itens aqui embaixo, ó, e os aliados aqui. Mas no meu não tem muito espaço, então vou deixar em qualquer lugar aqui mesmo. Aí eu posso escolher entre eles, ó. Eu tenho lanches, 3 para acalmar-se, taco de beisebol para lutar e gasolina para lutar. Então eu vou ficar com esses 2 aqui, ó. 3 para acalmar e
2 pra lutar. Escolhi, vou ficar aqui, ó, deixar ali no cantinho. No caso, se você tiver espaço, você deixa embaixo do seu tabuleiro, ali no lugarzinho indicado, como eu mostrei. E esse aqui a gente coloca aqui, ó, no final da nossa pilha de itens. E pronto, essa foi a ação do local que eu escolhi, tá? E as ações, gente, elas estão escritas no tabuleiro, ó. Pegar item mais 2, investigar o laboratório ou pegar item, recrutar um aliado, ajudar a 11. No caso, ajudar a 11 é você usar um poder dela, tá? Aí aqui tem acalmar-se. O que quer dizer acalmar-se? É você diminuir os medos que você vai ganhando durante o jogo. Aqui também é pegar um aliado, aqui acalmar-se, investigar o laboratório, enfim. No próprio tabuleiro ele diz qual é a ação que você pode fazer. Então você tem todas essas opções, gente, que é pegar item, usar um poder, recrutar aliados, enfim. Mas essa é uma opção, tá? Você não é obrigado a realizar uma ação. Então eu posso ter vindo aqui e simplesmente falar, não quero realizar a ação. Aí você segue para a próxima etapa. Ah, mas uma coisa importante, gente, não é simplesmente você chegar no local e fazer a ação ali. Ele pede que você descarte as suas cartas também. Como assim, Rosana? Ó, vamos supor que naquela hora que eu precisei me movimentar, eu utilizei uma carta, né? Eu não usei, mas vamos fazer de conta que usei. Ela ficou aqui do meu ladinho, então aquela carta não me serve mais. Eu cheguei aqui, agora eu vou fazer uma ação. Para eu fazer uma ação, eu também preciso descartar uma carta. Então, assim, pegar item. Quantos itens eu quero pegar? Quero pegar um item, 2. Mas lembrando que no máximo você vai poder ficar com 2. Mas eu quero abrir 4 itens ali para ver se sai algum que eu queira. Então eu preciso descartar uma carta. Ó, eu posso pegar 2 itens. E aí no caso desse aqui, ó, mais 2. No caso aqui, eu ia pegar 4 itens ao invés de 3, que agora eu mostrei, eu peguei 3, é porque eu não falei sobre a carta, gente, me desculpe. Agora que eu tô falando da carta. Então, todo lugar que você vai, você precisa descartar uma carta para cumprir, para realizar aquela ação. Então, é isso. Acalmar-se também, gente. Como eu falei, o acalmar-se é você diminuir os medos que você vai ganhando aqui, ó, no seu tabuleiro. Então, você bota um número ali que você queira, a quantidade que você quer diminuir. E aí, você pode realizar essa ação. No caso aqui, foi pegar o item, como eu mostrei pra vocês. Eu peguei 3, então foi como se eu tivesse jogado uma carta com o número 1 e mais 2 aqui do próprio tabuleiro, tá? Então, se dependesse somente da carta que eu joguei, eu ia pegar somente um item. Mas, no caso, essa carta aqui, se eu usei a carta pra me movimentar, eu não posso usar ela de novo, tá? Eu tenho que escolher uma outra carta aqui pra eu utilizar. Então, eu joguei essa carta aqui, essa carta vem aqui pro cantinho também. Ela fica separada, na verdade. Mas aqui no jogo, gente, existe 2 tipos de ações, que são as ações incontestáveis, que é o jogador resolver as ações sem obstáculos. Como assim, Rosana? Ó, no caso dessa casinha aqui, ela não tem obstáculo nenhum aqui. Simplesmente é pegar um item e pronto. Aqui é acalmar-se. Também não tem um obstáculo. No caso dessas aqui, ó, desta, já tem obstáculos, tá? Que no caso é recrutar o personagem, pegar os poderes da 11 ali, ajudar a 11, ver as informações do laboratório, enfim, como que isso funciona? As contestáveis é quando você tem que superar a pilha de fichas que tem no local. Então, se eu vir pra cá no laboratório e eu querer fazer essa ação ali, ó. Ah, eu quero investigar o laboratório. Então eu preciso escolher uma dessas pilhas para eu superar a quantidade de valores, na verdade, de fichas que tem aqui. Como para facilitar um pouco nossa vida, já sabemos da primeira ficha, o número dela. Tem 2. Então, como tem 2 fichas aqui, ó, no máximo das fichas são 5, a probabilidade ali, no máximo que pode ter ali, são 7. Então aí você vai pegar as suas cartas, você precisa superar elas. Ou você arrisca colocando um número que, não acho que vai ter um 5 ali. Então vou colocar 5 aqui, ó. Não vou jogar todas as minhas cartas, vou jogar 5, porque eu não acho que vai ter um número 5 ali e vai ser 7. Então aí você vai olhar todas as fichas
E aí, se você superar ela ou estiver igual o número, aí você conseguiu realizar aquela ação. Caso contrário, você vai falhar. E eu já vou explicar pra vocês como que funciona se você falhar. Aí, essas cartas aqui, ó, vai lá pro cantinho, junto com as cartas que você utilizou para você se movimentar, tá bom? Ah, uma coisa também, gente, se o jogador falhar nessa ação, ele vai receber medo, tá? Mas, gente, se o jogador ele parar num local onde tem um inimigo, ao invés dele realizar a ação daquele local, ele tem que realizar a ação de lutar, tá? Ele não pode realizar a ação, na verdade. Ele é obrigado a lutar com o inimigo que tá ali. E como que ele faz isso, gente? Ó, como a vida do Demogorgon é todas essas fichas, essas pilhas aqui, tá? Então, se eu for lutar com ele, eu devo escolher uma pilha, uma dessas, escolher as minhas cartas aqui, ó, e aí virar a pilha que eu escolhi para ver se eu consigo superar ela. No caso aqui, gente, tem 4 fichas. Então, vamos supor que se por um azar a gente pegasse os valores totais, seriam 20 pontos no total. Eu não teria 20 pontos aqui, ó, nas minhas cartas. Então é bem arriscado eu querer lutar com ele nesse momento. Mas como eu sou obrigado a fazer essa ação, se eu por um acaso parar no local que ele tá, no caso do Demogorgon, eu vou ter que lutar. Eu boto todas as minhas cartas ali, e ali, ó, tem 2, 4, 7, 8, 9, 10. Tenho 10. Aí eu viro qualquer pilha aqui do Demogorgon. Vamos somar, ó. Aqui tem 5, 6. Olha que sorte! 6. Então, ou seja, eu consegui derrotar pelo menos um pouquinho ele. Essas fichas aqui, elas voltam para nossa pilha ali, ó. Pro nosso monte, tá? Então, ou seja, agora o Demogorgon tá com 3 pilhas de vida somente, tá? Já bati nele um pouquinho. Mas vamos supor que eu não tivesse ganho. O que acontece comigo, gente? Ó, primeiro eu vou receber a quantidade de medo, que é a diferença do valor que faltou. Por exemplo, aqui tem 4... Peguei ficha tudo errado, ó. Aqui tem 4... 5. Tem 5 de valor. Vamos supor que eu joguei 3. Então, ou seja, eu falhei, eu não superei a pilha. Então, eu vou receber uma quantidade de medo em relação ao que falta para chegar no 5. Então, se eu joguei 3, para chegar no 5 falta 2, né? Então, vou receber 2 de medo. 1, 2. Aí, a gente mexe lá na nossa linha do medo ali, o nosso marcador. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Não vai só indo, porque às vezes o valor tem 20 e você joga ali 5. Qual a diferença de 5 para 20 é muito grande. Ou seja, se você chegar aqui, gente, ó, nessa marquinha aqui do tabuleiro, qualquer jogador que chegar aqui, vocês perdem o jogo imediatamente, tá? Então tomem cuidado com isso. E aí, depois que eu recebi o medo, eu vou virar essas fichas aqui para baixo, vou dar uma embaralhada nelas, vou remover somente uma e colocar lá no meu monte de fichas. Eu não vou olhar que ficha que foi. E aí essas restantes voltam aqui para pilha, ó. Mas agora tem uma ficha a menos. Mas e se tivesse somente uma ficha ali, Rosana? Vamos supor que eu fui batendo nele e tal, sobrou só uma ficha. E mesmo assim eu fracassei. Ó, eu joguei 2 e tinha 3. Fracassei. Tinha somente uma ficha. Eu descarto essa ficha? Sim, gente. Mesmo assim, o jogador vai descartar. Mas ele recebe medo de qualquer forma, tá? Então, de 2 para 3, 1 de medo. Vai lá e coloca na sua linha do medo ali, tá bom? E se por um acaso estivesse toda vazia aqui, Rosana, o que acontece? Mesmo assim, você tem que lutar com ele. Como que eu faço isso? Eu jogo uma carta qualquer, porque tá vazia, então eu vou ganhar com qualquer número mesmo, ó. Jogar 1. E vou vencer imediatamente, tá? Mesmo assim, eu tenho que descartar uma carta, gente. E aí, se eu vencer, o que acontece? Eu tiro o Demogorgon do jogo? Não, o Demogorgon nunca sai do jogo, tá? Você deve andar o Demogorgon a quantidade de casas
da carta que você jogou, tá? Então vamos supor que tava vazio, joguei uma, ele vai andar somente uma mesmo. Se eu joguei 3, uma de 3, aí ele anda 3 casas para onde você mandar ele, tá bom? No caso das patrulhas aqui, gente, elas também não saem do tabuleiro, além dessa ação aqui, ó, que é da 11. Remova uma patrulha do jogo. Aí sim você remove do jogo. Mas até então você tem que superar aqui, ó, essa pilha. Então se eu for num local onde tem uma patrulha, eu tenho que lutar com ela, que é superar a pilha dela que está aqui, ó. A pilha dela tem 4. Aí você vai, supera. Se for um sucesso, você vai mover a patrulha para qualquer lugar do tabuleiro. Aqui ou ali, em qualquer lugar. E daí, gente, imediatamente você vai repor essa casinha com mais 4 fichas, tá? Então é meio que inútil você lutar com a patrulha, a não ser que seja muito preciso mesmo. Ou você utilizar esse daqui, ó, para remover uma patrulha do jogo, tá? Bom, enfim, eu expliquei aqui para vocês como lutar com os inimigos aqui, no caso da temporada 1. Se eu for para um lugar e fazer a ação do local, tudo bem, eu passo para a próxima etapa, que é reabastecer a minha mão. Se eu tiver que lutar com alguém, eu vou lutar com ele. Se eu ganhar, se eu perder, eu vou fazer toda a ação que eu preciso fazer e passar para a próxima etapa, que é reabastecer a minha mão. Então o Dusty estava aqui, né? Ele pegou 2 itens, ele não lutou com ninguém, tá, gente? Só dei um exemplo. Ele usou uma carta só, ele não usou para andar, ele usou somente para pegar o item. Então ele pegou 3, ficou com 2. E aí, essa é a carta que ficou, ok? Essa carta aqui, a gente vai descartar numa pilha de descarte, que a gente também tem ali, ó, no cantinho. E nós vamos reabastecer a nossa mão para sempre estar com 5. Então, preciso pegar somente uma carta. Agora eu tenho 5 novamente. Passo para a próxima etapa, que é pegar as cartas de cena. Como que funciona essas cartas de cena, gente? Todo final de turno, um jogador vai revelar uma carta de cena, que é esse monte aqui. Então, no final do turno do Dustin, ele foi reabasteceu e vai revelar uma cena. Tá escrito ali, grupo de busca. Mova uma patrulha, você escolhe 2 locais na sua direção. Depois, cada personagem descarta uma carta de ação por cada patrulha no local deles. Então, essas cartas de ação, gente, normalmente é coisa ruim, tá? Para prejudicar os jogadores. Então, quanto menos cartas você puder pegar, melhor. Por que eu tô falando isso? No final do turno do jogador, ele é obrigado a revelar pelo menos uma carta de cena. Mas, se por um acaso ele tenha jogado uma carta que tenha esse símbolo aqui, ele vai revelar mais cartas de acordo com a quantidade de símbolos desse que ele revelou nas cartas dele. Vamos supor que o Dustin jogou essa carta ali durante o jogo, né? Ele usou para andar ou usou para lutar com alguém. E aí no final, na hora de reabastecer a mão, você deve contar quantas cartas dessa você jogou, que tem esse símbolo, para ver quantas cartas de cena você vai abrir no final. Então, no caso, ele jogou aqui, ele vai ter que abrir mais uma. Ele teria que abrir, na verdade. Se ele tivesse mais uma, ó, joguei 2 cartas durante o meu jogo. Aí é a obrigatória, mais 2 cartas que ele vai abrir. Então, tomem cuidado com isso para que você não se prejudique nesse momento, porque algumas cartas são bem cruéis, gente. E como que eu evito isso, Rosane? Então, não posso jogar essa carta aí? Pode. Como que você vai evitar não pegar a carta por causa desse símbolo? É aqui, gente, no laboratório. Aqui ajuda muito. Ou às vezes tem algum item que faz com que você ignore um desses símbolos aqui das suas cartas, tá? Mas para beneficiar todos os jogadores, você tem que vir aqui no laboratório, fazer a ação aqui, escolher superar as pilhas que estão aqui. E como vocês podem ver, ó, o benefício é ignore 1 de perigo, que é dependendo da carta. Então assim, se você superar ali, ó, a gente tira aquela pilha e a partir de agora todos os jogadores podem ignorar 1 de perigo. Então, uma só eu ainda podia jogar. Se você superar outra pilha, agora você pode ignorar
2 cartas que tenham o perigo. Se eu tirar todas, são 3 cartas. Aí sim você pode jogar a carta que tem esse símbolo. Mas durante o jogo, essas cartas de cena vai pedir para você repor uma pilha, por exemplo. Aí você perde esse benefício. Mas vamos supor assim, que tava 100. E aí eu joguei uma carta com esse símbolo porque tava 100. Então eu andei, movimentei com uma carta que tinha o símbolo e tava 100. Aí eu fui, virei a carta de ação e tava ali, repõe uma pilha lá no laboratório. E agora, vamos supor que tá aqui, ó, todas as pilhas estão aqui. E aí você ignorava uma, certo? Eu joguei a carta porque eu podia jogar, tava ali, eu ignorei. Mas no final do meu turno, joguei uma carta que falava que era para repor. O que eu faço? Eu vou perder? Não. Nesse caso, você ainda tem o bônus, tá? Na próxima jogada do próximo jogador ou na sua, aí não vale mais, tá? Então, tomem cuidado. Aí, ó, vocês vão cumprir o que tá escrito nessa carta aqui, ó. Então, é mover a patrulha 2 movimentos, 2 locais na sua direção. Sempre que o jogo pedir para movimentar um inimigo, uma patrulha, 2 locais, é sempre o caminho mais curto que você tem que usar, tá bom? Mas no caso aqui, ó, ele diz pra você que você escolhe. Às vezes ele fala em específico qual patrulha ele quer que você movimente, tipo a mais próxima de você. Nesse caso que você que escolhe, então você pode pegar mais longe, né? Mas, ó, de qualquer forma ele viria até mim. E aí o que tá escrito ali, ó, cada personagem descarta uma carta de ação por cada patrulha no seu local. Então ele me alcançou. O que vai acontecer? Eu vou descartar uma carta de ação por cada patrulha. Então, eu tenho uma patrulha no meu local, eu vou descartar uma carta de ação aqui, ó, da pilha, tá, gente? Não é minha, não. Aí eu coloco aqui, descartei. E essa carta a gente descarta também numa pilha de descarte. Pronto, acabou a vez do jogador, ele passa a vez para o próximo. Vamos recapitular. Primeiro, o jogador ele vai se movimentar, vai escolher um local para ir. Ele vai realizar a ação daquele local ou não, porque é opcional. Ou ele vai lutar com o inimigo, se tiver no local dele. Depois ele vai reabastecer a mão, se ele utilizou alguma carta para andar ou para pegar algum item ou para realizar a ação do local. Vai reabastecer. E aí depois de reabastecer, ele vai abrir uma carta de cena, tá? Vai cumprir tudo que tá ali. Se a qualquer momento você revelar essa carta aqui, gente, fim do dia, você deve reembaralhar no baralho de cenas e mover o Demogorgon para qualquer local do mundo invertido e não comprar mais cartas de cena. Como assim? Se eu joguei cartas que tem o símbolo e que eu vou ter que comprar, aí eu não compro mais, tá? Se eu jogar essa carta aqui. Eu vou pegar todas as cartas descartadas da pilha de descarte de cena e reembaralhar ela novamente no monte de cartas de cena, tá? E aí vai começar tudo de novo. Gente, tô invadindo esse vídeo pra eu explicar uma coisa que eu não expliquei pra vocês durante a gravação e só na hora de editar que eu vi. Sobre esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, gente, ele é nada mais, nada menos que um símbolo pra você andar mais. Como assim? Se você tiver em um local com qualquer jogador, com qualquer um, você pode acrescentar mais um nos seus movimentos, tá? Então, se eu jogo uma carta, eu tenho um movimento do meu tabuleiro, e se eu tiver com alguém, eu acrescento mais um, que é esse daqui. E é por carta, tá? Não é por jogador. Se você tiver com 2 jogadores, com mais um jogador, você não vai acrescentar mais movimentos, e sim por símbolo. Então, se eu jogar 2 cartas que tenha esses 2 símbolos, são 2 movimentos a mais que eu posso andar no tabuleiro, tá? É só isso, gente. Desculpe pelo erro, mas espero que vocês tenham entendido. Ah, uma outra coisa. Quando um efeito, gente, de alguma carta de cena fala assim, coloque mais uma ficha na pilha do Demogorgon, por exemplo, em qualquer pilha. O máximo que pode ter numa pilha, gente, é 4 fichas, seja qual for. Na temporada 1, temporada 2, não importa. Mas se ele pedir para colocar, por exemplo, 2 fichas a mais ou uma ficha a mais numa pilha e ele já tiver no máximo, você vai ganhar medo no lugar das fichas que não
entraram na pilha, entende? Aqui, por exemplo, tenho 3. Vamos supor que em alguma carta pediu para colocar mais 2 fichas em qualquer pilha e tava todas com 4. Você não vai colocar fichas mais, porque tá tudo completo, mas você vai ganhar 2 fichas de medo, 2 pontinhos de medo por causa dessas 2 fichas aqui, tá? Então você sempre vai ganhar medo se não puder colocar fichas nas pilhas que forem faladas ali nas cartas de cena. E aí assim você vai jogando e como que eu ganho e como que eu perco. No caso da temporada 1, você precisa salvar o Will, que é superar essas pilhas aqui, gente, ó, essa e essa. Então você precisa superar elas para poder salvar o Will e ganhar o jogo. Mas o jogador, eles perdem imediatamente se um dos jogadores forem aterrorizados, tá? Chegar aqui, ó, como eu falei para vocês perdem imediatamente. E se a 11 aqui, ó, chegar até aqui, gente, como que funciona aquilo ali? Você vai trocar a 11 de lugar cada vez que você tiver que reembaralhar essa pilha de cartas aqui, ó, de ação. Então, cada vez que acabar essa pilha, você tiver que reembaralhar, você vai andar a 11 um espaço ali. E aí você tem que ir andando. Se eu chegar aqui no terceiro, aí a pilha acaba novamente. Aí eu vou ter que embaralhar de novo. Aí sim eu perco, tá? Então não é ela já estar aqui que você perdeu. Quando eu for ali, ainda eu tenho mais uma chance. Ó, temos aqui a temporada 2. A preparação é a mesma coisa, tá? Você vai colocar as fichas aqui, ó, nos negocinhos, nas casinhas que tem números. Você anda normalmente aqui. No caso do mundo invertido aqui, você não vai ganhar um de medo cada vez que você andar pelo mundo invertido. E aí eu tenho as vinhas, gente. Aqui eu tenho vinhas e também tenho o portal. E tenho os democães, nesse caso aqui. Nessa temporada eu vou utilizar essas cartas de cena, tá? Da temporada 2 e também essas cartas de aliado da temporada 2. Aquelas cartas ali a gente volta ela pra caixa. Aí vou também utilizar as cartas de ação e as cartas de itens, tá? Na hora que você for embaralhar as fichas, gente, vocês tiram as fichas do Demogorgon, porque nessa temporada não é utilizado, tá? O Demogorgon não vem para essa temporada. São os Democães, que são esses daqui, gente, ó. Tem o Democão bravo e o Democão normal, com a boca aberta. Mas é o mesmo, tá? Não tem diferença. Então a gente vai colocar a quantidade de fichas indicadas aqui, ó. Aqui é resgatar o Will, ó. Tem 4 e mais 2. Aí aqui nós temos, como eu falei pra você, o portal e as vinhas, ó. Temos um monte de vinhas. 3 vinhas. O que é vinhas? É um obstáculo a mais no jogo. Aí você vai revelar também as pilhas do topo aqui, ó, como eu falei lá no outro, ó. Coloquei aqui 3, né? A primeira vai ser revelada aqui do lado do Hawkins. Todas elas, tá, gente? Todas as que ficam aqui, ó. Daqui pra lá é Hawkins, então pode revelar todas as fichas do topo. Nós vamos colocar aqui também as cartas de aliado e também as fichas deles, que é essa daqui, ó. O número que tá aqui, que é o número de fichas. Nós vamos colocar um Democão no ninho, nos túneis do leste e uma no ninho. Ó, túneis do leste é esse daqui, ninho aqui. Então você escolhe qual dos dois você quer colocar e um aqui. Tanto faz os democães, tá? E aí, esses outros 2 democães vai ficar aqui fora do tabuleiro. Quer dizer, do lado do tabuleiro. Aí os jogadores vão escolher os seus personagens, vão pegar o tabuleiro, a miniatura e o marcador de medo, igual no primeiro mesmo. Vai colocar o seu personagem no local indicado, igual o outro. Cada jogador vai comprar 5 cartas, igual o outro também, de ação. E se alguém estiver jogando com o Lucas, também pega um item. Aí aqui a gente vai colocar a 11 também nesse espaço, ó. É igual ao outro. Cada vez que você reembaralhar um monte de ação, você anda uma casinha aqui com a 11. E aí você está preparado para jogar, tá? Para se movimentar é a mesma coisa, gente. Para se mover, você vai mover, vai colocar
cartas para aumentar o seu movimento. Na hora de fazer uma ação, você também precisa colocar cartas. Ou senão você precisa superar as fichas, se tiver montinhos de fichas no local. Você vai reabastecer a sua mão e abrir cartas de cena, tá? É a mesma coisa, também tem aquele negócio desse símbolo aqui na carta. Tem também, ó. Aí aqui você vai superar esse local aqui, essas pilhas, para que você ignore um de perigo nas suas cartas, tá? Um por cada pilha, gente, ó. No caso aqui, gente, para resgatar o Will, ó, para você ganhar esse jogo, primeiro você precisa resgatar o Will, tá? Depois que você resgatou o Will, você tem que fechar o portal, que ela também tem uma pilha. Para resgatar o Will, você precisa tirar todas as pilhas daqui, tá? Pra depois vir pra cá, pro portal. A vida dos Democães, gente, fica aqui, ó. No início do jogo, você vai colocar 2 pilhas de 3 fichas. E aí você pode também tentar remover esse Democão do tabuleiro. No caso do Democão, quando você luta com ele, você consegue tirar ele do tabuleiro, tá? E como que eu luto com ele? É você estar no mesmo lugar que ele. Aí você vai escolher uma pilha aqui para você superar aquela pilha. Se você superar, você tira a pilha dali e também tira o Democão. Mas, gente, o Democão, eles podem voltar. Tem cartas de cena que faz com que o Democão volte ao jogo. E aí você, cada vez que você colocar um Democão no jogo, gente, você também cria uma nova pilha aqui nas vidas dos Democães. É possível que tenha 4 Democães no jogo, então sim, vai ter que ser criado 4 pilhas de fichas para os Democães. Se tiver 2 inimigos no mesmo lugar, vamos supor 2 Democães, com quem eu vou lutar? Você vai escolher um deles para você realizar uma luta. Nas regras diz que raramente o jogador vai ficar sem carta, gente, durante uma luta, por exemplo. Se eu for lutar e eu não tenho cartas, isso é raro acontecer. Mas se acontecer, você vai considerar que você tem 0 de cartas, 0 mesmo. Então você vai perder. Aí nós temos aqui as nossas vinhas, que é a mesma coisa, tá, gente? As vinhas, gente, começa somente com cartas, com fichas nessa aqui. Durante o jogo, nas cartas de cena, eles vão pedir para você colocar fichas aqui, enfim, vai ter cartas aqui, não se preocupem. E aí, para você derrotar elas, é só você vir aqui no lugar e fazer a ação que é remover vinhas, ó, remover vinhas. Aí você supera aquele montinho ali. Se você tiver o número maior ou igual, você venceu. Se não, se for uma derrota, você vai remover uma das fichas e embaralhar elas, dependendo de quantas fichas estiverem ali. Lembrando que no máximo é 4 fichas. E aí você vai receber um medo na quantidade que falta para dar o valor que estava ali das fichas. E aí, como que funciona o nosso portal, gente? Como eu já falei, você só pode fechar o portal depois que você resgatar o Will, tá? Você não pode vir aqui querer fechar o portal sem ter salvo o Will. Tanto é que aqui mesmo diz, ó, no tabuleiro, apenas após resgatar o Will você pode fechar o portal. Mas, gente, para você fechar o portal ele soma não só os valores das fichas dele, que tá aqui, mas ele também vai somar o valor de todas as fichas que tem nas vinhas, mais a quantidade de Democães no jogo. Nossa, Rosana, como assim? Vamos supor que temos 2 Democães no tabuleiro. Nós temos, vou colocar até o número máximo aqui, ó, em cada vinha. Ó, temos 4 fichas, que é o máximo que eu falei pra vocês que pode ter num montinho. Então vai ser assim, ó. Aqui, por exemplo, a gente tem, vou colocar o valor máximo, gente, de tudo, ó. Tem 4 também. O valor pra fechar o portal é o valor daqui, ó, da soma das fichas
dele, mais a quantidade de fichas que tem nas vinhas. Então, se eu tenho aqui 4, 4 e 4, são 12 no total de fichas. Se tiver menos, vai ser menos. E mais a quantidade de democães. Então, seria aqui, ó, 3, 6, 9, 12. 12 com mais 12 de fichas, 24 com mais 2 democães, dá 26 pontos, gente. Então, esse é o valor que você vai ter que superar para fechar esse portal. Então, assim, se puder ir tirando e removendo essas vinhas e tudo, democães, façam isso, gente, porque no final realmente pode dificultar o jogo para você, até mesmo fazendo você perder, tá? Por causa disso. Não é fácil essa temporada, gente. Eu achei bem difícil ela. E assim que você conseguir fechar o portal, você venceu o jogo, tá? E aqui também, gente, se a 11 chegar aqui na terceira casa aqui da nossa trilha de atos e você tiver que reembaralhar novamente o baralho de ação, os jogadores perderam imediatamente. Se o jogador chegar aqui com seu marcador de medo e ficar aterrorizado, vocês perdem o jogo na hora. Mas se vocês conseguirem derrotar tudo, salvar o Will, fechar o portal, vocês vencem o jogo. Agora eu gostaria de agradecer os membros do Qual é a Jogada. Muito obrigada pelo apoio. E se você também quiser colaborar com a gente, clica no botãozinho Seja um Membro e você já vai estar contribuindo, ok? Gente, esse jogo aqui eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto ele é muito legal e muito bom pra jogar com a galera, ou jogar até mesmo em dois, porque é muito desafiador. E às vezes os jogos desafiadores são muito bons. E a única coisa que eu tenho, que eu digo é que eu recomendo muito. Mas você pode me dizer aí o que você achou de Stranger Things, o que você acha, se você já jogou. Bora bater um papo sobre ele, gente. E caso você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e venha fazer parte da nossa família do Qual é a Jogada. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!